Nunca pensei que o amor pudesse ter um preço, e muito menos que o meu marido seria quem o pagaria. Pagou a um Hector para fingir ser meu amante. Para me pôr à prova. Para ver até onde iria a minha fidelidade. Mas o que ele não sabia é que, naquele momento, não era eu quem estava a ser testada. Era ele. E o amor que julgava controlar começou a desmoronar-se nas suas próprias mãos. Lembro-me bem da primeira vez que o vi. Não era o meu marido. Era o tal homem, o estranho. De pé à porta do prédio. Com uma camisa branca e um sorriso demasiado ensaiado. Disse que se tinha mudado há pouco para o bairro. Que procurava uma morada e não conhecia ninguém. Educadamente, ajudei-o. E naquele instante, senti algo estranho. Não foi medo, foi observação. Como se alguém, algures, estivesse a ver-nos. No dia seguinte, ele estava lá outra vez. Mesmo sítio, mesma hora, outro pretexto. E dessa vez, os olhos demoraram-se demasiado nos meus. Vi-te ontem, disse ele, e não consegui parar de pensar em ti. O sangue gelou-me nas veias. Eu tinha a aliança à vista. O corpo firme de quem pertence a outro. Mas ele continuou, com a calma de quem sabia exatamente o que estava a fazer. Naquela noite, quando contei tudo ao Emílio, o meu marido, ele sorriu. Um sorriso que não cheirava a ciúme, mas a espera. Que estranho, respondeu. Talvez o tipo esteja apenas interessado. Demasiado tranquilo, demasiado preparado. Como se o estranho fosse apenas uma peça num jogo que ele próprio desenhou. Os dias seguintes foram um eco constante de coincidências. Flores deixadas no meu trabalho, sem remetente. Mensagens anônimas. A tua beleza merece mais. Será que o teu marido te valoriza? E em cada palavra, eu sentia o peso invisível de um olhar. Como se cada gesto meu fosse anotado, medido, julgado. Até que, numa noite de quinta-feira, a verdade caiu sobre mim com a força de uma confissão. Cheguei a casa. O Emílio estava no sofá, o telemóvel na mão, o olhar de quem esconde qualquer coisa. Perguntei-lhe se estava tudo bem. Ele respondeu, tudo bem. E tu, tiveste um bom dia? As palavras soaram falsas, como se estivessem escritas num guião. Entrei no banho, mas a água não levou a inquietação. E quando saí, o telefone dele vibrou sobre a mesa. A luz do ecrã piscou um nome. Leon. Peguei no telemóvel, e o mundo parou. A mensagem dizia: não mordeu o isco. Tinhas razão. Ela é fiel. O chão fugiu-me debaixo dos pés. O ar transformou-se em ferro. Abri a conversa. Havia dias inteiros de mensagens trocadas. Horários meus, fotos minhas, tiradas à distância. Sem que eu notasse. Era isso. Eu tinha sido vigiada, filmada. Reduzida a uma experiência. Quando o Emílio saiu do banho, o rosto ainda molhado, encarei-o sem hesitar. Quem é o Leon? Perguntei. Por um instante, o pânico atravessou-lhe os olhos. Depois, recompôs-se. Disse que era um experimento. Que precisava de ter a certeza de que podia confiar em mim. Que só queria proteger o casamento. Proteger? Eu era o seu amor, não o seu laboratório. Naquela noite não chorei. Não gritei. Limitei-me a observá-lo. A pensar em quantas vezes o tinha defendido. Em quantas provas já lhe tinha dado sem que ele pedisse. E percebi, o verdadeiro veneno não era a desconfiança. Era o poder. O poder de quem acredita que amar é medir, testar, vigiar. No dia seguinte, o Emílio acordou aliviado, como se tivesse provado um ponto. Fez café, beijou-me a testa e disse: vês, agora sabemos. Mas o que ele não sabia era que, a partir desse momento, eu também comecei a observar. Cada movimento. Cada saída tardia. Cada olhar demorado no ecrã do telemóvel. E foi então que percebi, enquanto ele me punha à prova. Escondia algo muito pior. Às vezes, as provas mais cruéis não são as que queremos ultrapassar. São aquelas que nunca deviam ter existido. Porque o amor não se mede com armadilhas. E o que começa como uma dúvida, acaba como uma sentença. Mas essa foi apenas a primeira fase do experimento. E o que viria a seguir? Iria mostrar-me que o controle não morre com a verdade, transforma-se. A partir desse dia, o som das mensagens deixou de ser inocente. Cada notificação parecia um passo mais dentro da armadilha. E eu, sem saber, já estava a viver dentro da observação dele, um espelho que começava a partir-se por dentro. Dizem que o amor verdadeiro floresce. Mas, às vezes, as flores não chegam por amor. Chegam para marcar território. No início, parecia inocente, um ramo de lírios deixado à minha secretária no hospital. Sem remetente. Sem bilhete. Só uma fita azul marinho. A minha cor preferida. As colegas sorriram, curiosas. E,
Alguém anda apaixonado. Sorri também, mas por dentro senti aquele nó, o mesmo que se sente quando se sabe que algo não está no sítio certo. No segundo dia, veio outro ramo. Desta vez, rosas brancas. E no envelope, uma frase simples. O teu marido é um homem de sorte. A caligrafia era cuidadosa, quase artística. Mas eu sabia, aquele elogio não era admiração. Era provocação. Comecei a reparar que o estranho, Leon, aparecia sempre por perto. Como uma sombra demasiado educada. À porta do hospital, no café da esquina, no supermercado. Sempre com o mesmo sorriso estudado. O mesmo olhar que parecia dizer, estou a ver-te. E quanto mais ele aparecia, mais o mundo à minha volta parecia estreitar-se. As minhas colegas começaram a cochichar. Camila, estás com um admirador secreto. Cuidado, olha que os maridos não gostam dessas coisas. Sorri outra vez. Sorri para esconder a vergonha. Não por ter culpa, mas por começar a ser observada por todos. Como se o meu corpo tivesse deixado de me pertencer. É nessa mesma tarde. Recebi o primeiro e-mail anônimo. Assunto, para a mulher que se esqueceu de si. O corpo da mensagem dizia. Já reparaste como o teu marido não te olha há meses? Senti o sangue gelar-me nas veias. Não pelo conteúdo, mas pela precisão. Como é que alguém sabia disso? Voltei para casa com o coração em desordem. O som dos meus passos no corredor ecoava mais alto do que o normal. Cada espelho parecia um olho. Cada janela, um vidro sem cortinas. O silêncio da casa pesava mais do que o olhar de qualquer pessoa. Naquela noite, o Emílio dormia ao meu lado, sereno, respirando o ar de quem não tem dúvidas. E eu, acordada, encarava o teto, a tentar perceber se o que me acontecia era coincidência, ou coreografia. Quantas coincidências são precisas até percebermos que alguém está a dirigir o enredo? Nos dias seguintes, a sensação de estar a ser seguida tornou-se uma presença física. Ouço passos atrás de mim quando saio do hospital. Ouço o clique de uma câmara cada vez que levanto a cabeça no parque de estacionamento. É mesmo assim, continuo a fingir normalidade. Porque é isso que o medo faz, ensina-nos a parecer calmos enquanto o corpo grita por dentro. Comecei a duvidar de tudo. Do reflexo nas vitrines. Das notificações no telemóvel. Da bondade de estranhos. Mas, acima de tudo, comecei a duvidar do homem que dormia ao meu lado. Ele, tão atento, tão exato, nunca parecia surpreendido com o que eu lhe contava. Limitava-se a dizer, talvez seja alguém do hospital, não penses nisso. Mas a forma como dizia, lenta, medida, era quase um comando, não procures. E quanto mais tentava esquecer, mais sinais apareciam. Uma mensagem no meu carro, a confiança é uma ilusão. Um perfume estranho na entrada de casa. Um som metálico vindo do andar de cima. Como se alguém arrastasse uma cadeira, sempre à mesma hora. Tudo minucioso, tudo planeado. Foi aí que percebi a crueldade do controlo. Ele não precisa de gritar. Basta sussurrar o suficiente para que duvides de ti própria. Certa manhã, ao chegar ao trabalho, encontrei uma última carta. Dentro, apenas 3 palavras escritas em tinta preta. Estás a ser observada. Não havia assinatura. Não havia destinatário. Mas, ao lado do envelope, uma foto minha, tirada de costas. A sair do hospital no dia anterior. O enquadramento era perfeito. Demasiado perfeito. Segurei a fotografia com as mãos a tremer. Por um instante, o mundo à minha volta ficou em silêncio. Nem o barulho dos corredores. Nem o som das máquinas. Só a respiração, curta, fria, metálica. É no meio do pânico. Uma certeza começou a nascer. Alguém, algures, estava a dirigir cada passo meu. E o mais provável é que esse alguém dormisse na mesma cama que eu. Naquela noite, decidi testar o teste. Fingi indiferença. Fingi que não via as flores, nem as mensagens, nem os olhares. Observei cada reação dele, cada sorriso calculado, cada movimento quando pensava que eu não estava a ver. E foi então que compreendi o que realmente me assustava. Não era o estranho na rua. Era o homem em casa, aquele que acreditava que o amor se podia medir em fidelidade vigiada. A partir desse momento, jurei a mim mesma. Se o jogo era de observação, eu aprenderia as regras. E quando o tabuleiro virasse, seria eu a decidir o fim. Porque, às vezes, o momento em que descobrimos a verdade não é quando alguém fala. É quando o silêncio se repete tantas vezes, que já não pode ser coincidência. E naquela quinta-feira à noite, o meu silêncio foi interrompido por uma única vibração no ecrã do telemóvel dele. 3 palavras que mudaram tudo. Não mordeu o isco. Há verdades que não se ouvem. Revelam-se em vibrações.
Em pequenas luzes no escuro. Em 3 palavras que aparecem no ecrã e fazem desabar tudo o que acreditávamos ser seguro. Nessa noite, o apartamento estava mergulhado num silêncio estranho. O tipo de silêncio que antecede um desastre. O Emílio estava no sofá, concentrado no telemóvel, com aquela expressão de quem esconde algo, mas acha que ninguém repara. Eu disfarçava. Fingi cansaço. Fingi normalidade. Até o som do chuveiro começar a correr. Foi aí, naquele intervalo entre o som da água e o bater do meu coração, que o telefone dele vibrou sobre a mesa. A luz do ecrã iluminou o quarto por um segundo. E nesse segundo, vi o nome que não devia estar ali, Leon. A curiosidade é um tipo de dor. Sabemos que vai ferir, mas abrimos mesmo assim. Peguei no telemóvel, as mãos a tremer. O ecrã desbloqueou-se sem hesitar, ele nunca pensaria que eu teria coragem. E o que encontrei foi o fim da inocência. Não mordeu o isco. Tinhas razão. Ela é fiel. As palavras pareciam simples. Mas o peso delas era suficiente para me rasgar por dentro. Percorri a conversa. Dias inteiros de mensagens trocadas. Fotografias minhas, tiradas à distância. Sem que eu soubesse. Registros de horários, saiu às 6:02 da tarde. Hoje esteve no café da esquina. Localizações, descrições, comentários. Tudo. O meu cotidiano transformado num relatório. A minha vida, observada como um experimento. O meu amor, reduzido a um teste de laboratório. O estômago apertou-se. O ar deixou de entrar. E percebi que a confiança, uma vez partida, não se cola com explicações. Quando o Emílio saiu do banho, o cabelo molhado, o rosto tranquilo, parecia outro homem. Mas não era. Era o mesmo manipulador, só que sem o disfarce. Olhei-o fixamente. Quem é o Leon? Perguntei. A pergunta congelou-o. Durante segundos, pareceu procurar uma saída dentro da própria cabeça. Depois, o tom ensaiado. É um amigo, é uma experiência, queria ter a certeza de que podia confiar em ti. Confiar em mim. Repeti mentalmente aquelas palavras, como se fossem uma piada amarga. Confiar. Ele pagara a alguém para testar a minha fidelidade, enquanto ele próprio a destruía. Era uma prova de amor, disse. E eu percebi que o amor, para ele, era uma jaula dourada. Que proteger significava vigiar, e vigiar era a forma dele possuir. Nessa noite não dormi. Fiquei sentada na beira da cama, a ver a luz do telemóvel dele acender-se e apagar. Acender-se e apagar, como um pulso que batia fora do meu controlo. E pela primeira vez, senti que o problema não era ele duvidar de mim, era eu ter acreditado tanto. No dia seguinte, a rotina repetiu-se com a crueldade de sempre. Café, bom dia, o beijo na testa, a tentativa de normalidade. Mas o mundo já não era o mesmo. Tudo à minha volta tinha uma luz diferente, aquela claridade cortante das manhãs depois da desilusão. Enquanto ele se preparava para sair, o telemóvel dele vibrou outra vez. Desta vez, resistia à tentação de olhar. Sabia que não precisava. O verdadeiro veneno já estava dentro de mim, a consciência de que ele tinha mentido. E que cada gesto meu agora era apenas mais uma variável no estudo dele. Foi nesse mesmo dia que descobri a segunda traição, não só a confiança, mas a verdade. Peguei no telemóvel dele quando ele adormeceu no sofá. O desbloquear facial foi rápido. Deslizei o ecrã até à pasta de chats arquivados. E ali, escondida entre números sem nome, encontrei Cláudia D. O coração falhou uma batida. As mensagens eram recentes. Cúmplices. Fotos frente ao espelho. Palavras curtas, íntimas, sem espaço para mal-entendidos. Morro de saudades. Mesmo uma hora contigo bastava. O sangue subiu-me ao rosto. Abri o Instagram. Procurei. Encontrei. Morena, 30 e poucos anos, uma elegância discreta, legendas neutras. É entre os comentários, o perfil dele. Não o perfil oficial, um falso. Com a foto de um pôr do sol. Comentário, ficas linda de azul. Foi como juntar as peças de um puzzle cruel. Enquanto me testava com um Hector, o Emílio já me traía com outra mulher. O experimento nunca foi sobre mim. Foi sobre ele tentar justificar a própria culpa. Naquela madrugada, sentei-me na cozinha, com as luzes apagadas e o telefone dele na mão. Lia e relia cada palavra, como quem tenta perceber onde é que começou o erro. E percebi que, no fundo, a traição dele tinha uma lógica perversa. Se eu falhasse, ele teria razão para continuar. Se eu fosse fiel, teria controle para sempre. Em qualquer dos casos, ganharia. E eu, perdida entre as provas e o silêncio, era apenas o espelho onde ele projectava o medo dele. Mas dessa vez, o espelho estava partido.
E os cacos cortam quem tenta segurá-los. Quando o sol nasceu, olhei-me ao espelho e vi uma mulher diferente. O olhar cansado, sim, mas lúcido. A inocência tinha morrido, e no lugar dela nascia uma coisa nova. A necessidade de agir. Ele achava que era o único a observar. Mas, a partir desse dia, eu também comecei a ver tudo. Cada mentira, cada ensaio de culpa, cada passo falso. A diferença é que eu já não era a peça do jogo. Eu seria quem mudaria as regras. Há quem diga que o amor não se planeia. Mas depois de seres transformada num experimento, aprendes que até a verdade precisa de ser preparada. E foi assim que comecei o meu próprio teste. Há um ponto em que a dor deixa de doer e começa a organizar-se. Quando a ferida é demasiado funda, o corpo não sangra, planeia. E naquela manhã, entre o cheiro a café e o som mecânico do trânsito lá fora, percebi que não podia continuar a ser a mulher que reagia. Tinha de ser a mulher que conduzia. Ele achava que eu não sabia jogar. Mas o que o Emílio nunca entendeu é que, quando alguém sobrevive a uma traição, aprende a pensar em silêncio. E o silêncio é a arma mais perigosa que existe. Comecei devagar. Abri o computador e criei uma nova pasta. Chamei-lhe Proeba 2. O nome parecia irónico, mas fazia sentido, se ele tinha feito o seu teste. Agora seria a minha vez. Dentro dessa pasta, comecei a guardar tudo. As capturas de ecrã das mensagens com o Leon. Os comprovativos das transferências bancárias que o meu marido lhe fizera, consultoria, dizia o descritivo. As fotos do perfil falso no Instagram. Aquele com o pôr do sol, onde ele comentava as fotos da Cláudia D. Cada fragmento da mentira foi-se transformando numa prova. E cada prova, numa pequena forma de poder. Durante uma semana inteira, interpretei o papel que ele esperava. A mulher reconciliada. A esposa dócil que volta a sorrir. Que agradece o café. Que finge acreditar nas promessas repetidas. E ele, ingênuo na sua própria vaidade, acreditou. Baixou a guarda. Enquanto o observava, o meu medo foi-se transformando em frieza. Comecei a perceber a coreografia das mentiras. As saídas tardias disfarçadas de reuniões. As chamadas atendidas no varandim. As horas que passava no carro, estacionado, com o motor ligado. Cada gesto era uma coordenada. E eu registava tudo, como ele tinha feito comigo. O que ele chamava de amor, eu chamava agora de vigilância. E o que antes me feriu, agora alimentava a minha clareza. Numa dessas noites, decidi encontrar o Leon. Enviei-lhe uma mensagem curta: precisamos de falar. Ele respondeu em menos de 1 minuto: já descobriste tudo. Não foi? Encontrámo-nos no mesmo café onde tudo tinha começado. O mesmo aroma a grão torrado. A mesma música de fundo. O mesmo reflexo nas janelas. Leon chegou com um ar cansado. Como quem carrega culpa há demasiado tempo. Tens razão, disse. O Emílio pagou-me. Mas a meio de tudo isto, percebi que eras uma boa pessoa. E não devia. Calei-o com um gesto. Não quero desculpas. Quero detalhes. E ele contou-me tudo. Que o Emílio lhe pedira para me provocar. Que depois, se eu resistisse, teria de tentar beijar-me e gravar a reação. Que o teste não era só fidelidade, era humilhação. Uma prova definitiva de posse. Naquele instante, a raiva deixou de ser caótica. Tornou-se metódica. Saí dali com o coração a latejar. Mas com uma certeza nova. O Emílio tinha transformado o amor num jogo de manipulação. E eu ia vencer-lhe no próprio tabuleiro. Nos dias seguintes, gravei pequenas conversas. Registrei áudios onde ele dizia: precisamos de voltar a confiar um no outro. Copiei os ficheiros de transferência do banco. À noite, quando o via dormir, observava-o com uma calma que me assustava. Não porque o quisesse ferir, mas porque, pela primeira vez, já não o temia. O meu dossiê crescia. Pasta após pasta. Provas, prints, mensagens, áudios. Tudo milimetricamente organizado. Quando terminei, o disco externo estava cheio, e eu também. Cheia de memórias que já não doíam. Só pesavam. A cada dia, sentia-me menos vítima e mais autora. Autora da minha própria história. Da minha versão dos factos. Da verdade que ele tentou apagar. Uma noite, ele chegou mais cedo. Trouxe vinho. Tentou ser gentil. Ensaiou um sorriso. Podíamos jantar fora. Como antes. Como antes. As palavras soaram-me como uma piada. Mas sorri. Aceitei. Porque às vezes, o contra-ataque precisa de parecer reconciliação. No restaurante, ele falava com a voz baixa e calculada. Como quem tenta recuperar terreno. Eu fingia atenção. Até que o relógio dele vibrou sobre a mesa. Olhei sem querer. A mensagem no ecrã dizia:
Obrigado por hoje. Foi perfeito. Engoliu o vinho devagar, a garganta a queimar. Ele fingiu não notar. Pagou a conta, pegou-me na mão e disse: Estás tão bonita quando não desconfias de mim. Senti vontade de rir. Mas em vez disso, disse apenas: É que agora já não desconfio. Porque era verdade. Já não desconfiava. Tinha a certeza. De regresso a casa, vi-o dormir tranquilamente ao meu lado. Sem imaginar que, dessa vez, era ele o observado. E pela primeira vez, senti uma paz fria, a de quem já não precisa de vingança. Apenas de fechar o círculo. O plano estava pronto. E o meu dossiê, completo. Na manhã seguinte, ele falou de uma viagem. Podíamos ir a Vale de Bravo. Descansar, recomeçar. Sorri. E pensei: sim, Emílio, vamos recomeçar. Mas desta vez, no fim do teu próprio experimento. Ele apareceu na manhã de sexta-feira com aquele entusiasmo estudado. Quase forçado, como quem tenta transformar uma armadilha em gesto romântico. Devíamos sair um pouco, Camila, ir a Vale de Bravo, descansar. Recomeçar. Recomeçar. Palavra bonita, até ser dita por alguém que destruiu tudo o que existia antes. Sorri. E disse: sim, um fim de semana vai fazer-nos bem. Por dentro, pensei, vai fazer-te ver o que significa perder o controlo. O caminho até Vale era uma estrada de curvas e silêncios. Ele conduzia com o vidro aberto. A cantar baixinho, a voz dele parecia tentar convencer-se de que tudo estava bem. O vento entrava, misturado com o cheiro a pinho e a chuva distante. Olhei-o de lado, a mandíbula tensa. O dedo a rodar o anel de casamento. O olhar preso ao horizonte. Ele ainda acreditava que o podia manipular. Mas o que ele não sabia é que, desta vez, era eu quem levava o guião. Vais apaixonar-te outra vez pelo lago, disse com um sorriso nostálgico. Talvez, respondi, se o lago ainda não estiver cheio de mentiras. O silêncio que se seguiu foi espesso, quase palpável. Um silêncio de quem sabe que a verdade está sentada no banco de trás. A ouvir. A cabana que ele tinha alugado parecia tirada de um catálogo, madeira clara. Grandes janelas voltadas para o bosque. Tudo demasiado perfeito. Perfeito como ele sempre quis que a vida parecesse. Enquanto ele descarregava as malas, eu respirei fundo o ar frio e molhado. Por um instante, pensei se a paz ainda era possível. Mas depois lembrei-me do ecrã do telemóvel dele, da mensagem das 10h47 da noite, e percebi que não. A paz não vive onde se mente. Durante o dia, ele tentou tudo. Cozinhar juntos. Passear de mão dada. Contar piadas antigas. Até tirou uma fotografia conosco em frente ao lago. Como se quisesse congelar uma ilusão. Eu sorri. Não por carinho, mas por estratégia. Cada gesto meu era um espelho. E ele olhava-se sem perceber. À noite, abriu uma garrafa de vinho. Sabes, disse, pensei que depois de tudo isto, talvez conseguisses confiar em mim outra vez. Confiar. A palavra caiu entre nós como uma pedra no fundo da água. Confiar em ti? Perguntei. Ou no teu experimento? Ele suspirou, encostou o copo à mesa e disse: Só queria saber se continuavas a ser tu. Olhei-o fixamente. Descobriste que sim, mas o problema é que tu já não és o mesmo. Foi aí que o vi partir-se por dentro. A máscara de serenidade cedeu. E por um instante, vi o homem por trás do manipulador, pequeno. Assustado, vazio. Estás a exagerar, Camila, eu amo-te. Sorri, fria. Não, Emílio, tu não me amas. Tu amas o controlo. O som do vidro a partir veio logo a seguir. O copo de vinho caiu, espalhando o líquido vermelho pela carpete como uma mancha de sangue. Não me fales assim, disse ele entre dentes. Porquê? Tens medo que finalmente te ouça como és? Ele aproximou-se, respiração pesada, os olhos a ferver. Por um segundo, pensei que ia gritar, talvez empurrar-me. Mas em vez disso, virou-se de costas e saiu da cabana. A porta bateu com força. O eco ficou preso nas paredes, misturado com o cheiro a vinho e a fúria contida. Fiquei ali, sozinha, a olhar para o chão. O reflexo do candeeiro tremia no vinho derramado, como se a verdade se tivesse finalmente mostrado. Crua e sem disfarce. O medo que antes me paralisava já não existia. Havia apenas uma calma cortante, quase perigosa. Peguei no telemóvel, abri a câmara e gravei. O copo partido. A mancha no tapete. O telemóvel dele, aberto em cima da mesa. Com o jet ainda visível. Cláudia D., depois deste fim de semana. Tudo vai mudar. Apertei o telemóvel entre as mãos. Tudo vai mudar, pensei. Mas não da forma que esperavas. Emílio. Ele voltou horas depois. Sem dizer uma palavra. Deitou-se na cama,
virado para o outro lado. Eu fiquei acordada, a ouvi-lo respirar, com o coração a bater devagar. Peguei discretamente no telemóvel dele e apontei a câmera. Gravei o rosto dele adormecido. As mensagens no ecrã, a data, a hora. Prova final. O último fragmento do seu próprio jogo. Na manhã seguinte, fingimos normalidade. Tomámos café, arrumámos as malas, despedimo-nos do lago. O sol nascia por entre as árvores, como se quisesse limpar o que restava. Ele sorriu, aliviado. Eu também sorri, porque já sabia que o fim tinha começado. De volta à cidade, deixei a mala no chão da sala e disse: Obrigada pelo fim de semana, Emílio. Ele retribuiu: Obrigado. Mas o que nenhum de nós disse é que, a partir daquele momento, o experimento tinha acabado. E o resultado era irreversível. Nessa noite, enquanto ele tomava banho, abri o computador e criei uma nova pasta. Coloquei lá o vídeo, as mensagens, as provas. Chamei-lhe apenas uma palavra: verdade. O jogo dele tinha terminado. Mas o meu, o da liberdade, estava apenas a começar. Os dias depois de Vale de Bravo pareciam suspensos num tempo estranho, um limbo entre o que acabou e o que ainda não começou. O Emílio andava pela casa como uma sombra disciplinada, falava pouco. Sorria quando eu olhava, tentava fingir normalidade. Mas a verdade já não cabia dentro dele. E eu já não cabia dentro daquela mentira. Naquela manhã, o telemóvel vibrou com um número desconhecido. Uma voz masculina, nervosa, apresentou-se. Sou o Diego. Trabalho no estúdio de arquitetura onde o teu marido colaborava. Encontrei algo nos ficheiros dele. Acho que te pertence. Por um momento, o coração parou. Ainda havia mais. Mais segredos. Mais peças do labirinto que ele deixara para trás. É uma carta. E uma chave, disse o rapaz. Prefiro entregar-te em mãos. Marcámos encontro num café do centro. O mesmo tipo de café onde tudo começou, cadeiras de ferro. Cheiro a café moído. Luz filtrada por cortinas finas. O Diego era jovem, tímido. Colocou uma pasta de cor sobre a mesa e empurrou-a para mim com cuidado. Como se transportasse algo vivo. Ele deixou isto selado. Com o teu nome. Disse que, se alguma vez, acontecesse o pior, devias ser tu a abrir. Abri o envelope. Lá dentro, uma folha dobrada e uma pequena chave prateada. O papel tinha o cheiro dele, o mesmo perfume que durante anos associei à casa. As letras eram rápidas, quase impacientes, mas reconheci cada traço. Camila, se estás a ler isto, já não estou aí para explicar-me. Não quero perdão, só que saibas que tudo começou muito antes de ti. Vivi com medo. Medo de perder, medo de ser traído, medo de ser invisível. Quando te conheci, pensei que podia mudar. Mas só aprendi a esconder o medo debaixo do controlo. A chave é do estúdio que arrendei em Condessa. Se quiseres entender, vai lá. Lá está tudo o que fui. O papel tremia nas minhas mãos. Não sabia se o que sentia era raiva, compaixão ou exaustão. Mas algo dentro de mim dizia que tinha de ir. Não por ele, mas para encerrar a história. O prédio em Condessa era antigo, com paredes cor de creme e varandas de ferro. Subi ao terceiro andar. A fechadura era velha, o som do ferro a girar ecoou como um suspiro preso no tempo. Quando a porta se abriu, o ar cheirava a pó e a solidão. Entrei devagar. No centro da sala, uma mesa de desenho, uma pilha de cadernos, e, nas paredes, dezenas de fotografias. Fotografias minhas. A sorrir, a cozinhar, a dormir. Cenas do cotidiano que nunca deviam ter sido observadas. A minha vida, transformada num mosaico de vigilância. Aproximei-me das fotos. Debaixo de cada uma, pequenas anotações a lápis. Segunda-feira, parece cansada. Sexta, saiu mais tarde do trabalho. Domingo, não suspeita. A náusea subiu-me à garganta. Por um instante, quase gritei. Mas depois, o silêncio preencheu-me. Olhei à volta e percebi que aquele quarto não era um santuário, era o espelho de um homem que confundiu amor com posse. De alguma forma, eu fazia parte dele. Sobre a mesa, um caderno de capa de couro. Abri-o. Na primeira página, uma frase escrita com traço firme. Observar é a única forma de compreender o amor. Sentei-me. Li as anotações seguintes, uma a uma, e algo inesperado aconteceu. Entre as linhas de obsessão e medo, vi um padrão de humanidade quebrada. Não desculpa, mas a explicação. Ele tinha tentado controlar o que mais temia perder. No fim, perdeu tudo. Fechei o caderno com cuidado. Pela primeira vez, não senti raiva. Senti compaixão. E um tipo estranho de liberdade. Levei o caderno comigo, não como recordação, mas como testemunho. Em casa, coloquei-o sobre a mesa e abri o computador.
Escrevi durante horas, sem parar. Cada frase, cada ferida, cada prova. Mas, pela primeira vez, não escrevia para me defender. Escrevia para me libertar. Quando terminei, dei-lhe um título simples. A prova que terminou com o nosso casamento. Enviei o texto para uma revista digital e, ao fazê-lo, senti o corpo inteiro respirar. Pela primeira vez, o silêncio não era medo. Era paz. A história que ele começou com uma armadilha terminava agora com a minha voz. Na manhã seguinte, abri as janelas. A luz da cidade do México entrou no apartamento como uma absolvição. Fiz café, sentei-me no parapeito e vi o dia nascer sobre os telhados. Pensei em tudo o que se perdeu, e em tudo o que recuperei. E entendi, enfim, que a verdadeira vitória não era provar a culpa dele, mas deixar de precisar de provas para viver. Enquanto a cidade despertava, o telemóvel vibrou com uma nova mensagem. Número desconhecido. O Emílio falou de ti. Deixou algo inacabado. Precisamos falar. Olhei para o ecrã, sem medo. E percebi, a história dele terminou. Mas a minha estava apenas a começar.